Muito boa tarde, prezado telespectador. Eu me chamo Thiago Zilli e você está comigo no Expresso Meio-Dia. As atualizações das principais notícias dessa manhã, passadas para você de forma expressa. Para quem já almoçou, para quem está no seu cafezinho ou para quem sai do trabalho agora e dirige-se até a sua casa. Nesse momento, o movimento na Avenida Placidina de Araújo, aqui em Nova Prata, é tranquilo. Isso porque, pelas imagens que foram capturadas hoje pela manhã, pelo Matheus Lamaison e também pela Monalise Canali, temos uma obra aí ocorrendo no entroncamento entre a Placidina de Araújo e a Luiz Marafon. Trata-se de uma obra aí de pavimentação asfáltica que pretende concluir o trecho que ainda estava incompleto da obra que havia sido deixada no metade aí do ano em função das questões que paralisaram boa parte das atividades. A obra está seguindo ao longo do dia, então trânsito interrompido no centro de Nova Prata. Muita atenção dos motoristas. E vamos às principais atualizações dessa manhã, os principais portais de internet, os fatos jornalísticos, e a gente começa para você. Hoje é sexta-feira, dá para começar de uma maneira um pouco mais tranquila, isso porque temos uma novidade no universo dos quadrinhos. E o Brasil é destaque. De acordo com a DC, a icônica empresa responsável aí por heróis como Super-Homem, o Batman e tudo mais, ela ofereceu aí ontem à noite a nova Mulher Maravilha, né? Que será aí lançada nos gibis, por enquanto, será Yara Flor. Ela é brasileira e indígena. O anúncio foi feito ontem à noite. Um dos principais heróis da editora vai ter uma nova personificação. E essa nova versão da Mulher Maravilha, poderia ser a Mulher Brasileira, porque a Mulher Brasileira é a Mulher Maravilha. Enfim, a heroína será de descendência indígena, nativa da floresta amazônica, e o nome dela será Yara Flor. Tá aí na tela para você acompanhar. Que bacana esse reconhecimento. A DC é uma das maiores editoras de quadrinhos do mundo, concorrente da Marvel, responsável por heróis como Super-Homem, Batman, enfim. Agora a Mulher Maravilha é brasileira, indígena e da Amazônia. Saindo do universo dos quadrinhos, e a gente vem para o mundo real, e bem real mesmo, pelo portal G1, a notícia que estampou hoje de manhã é que um confronto entre policiais militares e milicianos no estado do Rio de Janeiro, mais preciso na localidade de Itaguaí, uma milícia, acabou aí com um confronto sangrento e houveram 12 óbitos por parte dos milicianos. O grupo era monitorado há 15 dias e foi interceptado na rodovia Rio Santos. Os suspeitos tinham ligação com o miliciano conhecido como Tandera e estavam em um comboio e acabaram sendo abatidos nessa operação policial bastante expressiva. E informações do dinheiro na cueca, sim, 2020 também teve 30 mil reais guardados na poupança do senador. O relatório da Polícia Federal traz a foto do dinheiro encontrado na cueca, coitado do perito que vai ter que periciar as notas, né? Mas enfim, de acordo com os dados da Polícia Federal, o dinheiro estava aí na cueca do senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima. E as imagens mostram que as notas eram de R$200 e notas de R$50. Para você que ainda não viu como é uma nota de R$200, pode ser que boa parte delas estavam guardadas na cueca do senador. Fatos que acontecem. E uma notícia boa que a gente traz, pretendendo regular os índices de inflação, a Petrobras anunciou aí a redução da gasolina em 4% a partir dessa sexta-feira. A informação é do portal Estúdio. O diesel segue no mesmo preço. Então, valores mais baixos são medidas utilizadas aí cambialmente e também na questão de regulação de preços para tentar dar uma segurada. A gente sabe que a inflação deu uma disparada nos últimos meses. E continuando falando do portal CNN, na parte da política, a respeito do caso da cueca do senador de Roraima. Não se fala mais nada na internet hoje, a não ser dos 30 mil reais localizados dessa maneira. Ele que era vice-líder do governo. E no portal da CNN, o destaque desse final de manhã dá conta de que os partidos contrários irão ao Conselho de Ética do Senado
pedindo a cassação do mandato de Chico Rodrigues. E quem encabeça a lista é a Rede, o Sustentabilidade e a Cidadania, que entraram com o primeiro pedido aí no Conselho de Ética pela cassação. E ele foi flagrado com esse dinheiro vivo lá em Boa Vista, capital de Roraima, estado que ele representa. E informação que a gente também recebe pelo CNN Nacional, Cristiane Brasil, a ex-candidata à prefeitura do Rio de Janeiro, filha do ex-deputado Roberto Jefferson, ela deixa a prisão e diz que gostaria de concorrer à prefeitura. Ela foi detida a partir de uma operação da Polícia Federal e depois de conseguir um habeas corpus no TJ do Rio de Janeiro, ela foi até o Instituto de Criminalística fazer as suas perícias e diz que não sabe quais serão os próximos passos da carreira dela, mas que ela gostaria de concorrer à prefeitura. Ela que é ex-parlamentar e se diz que foi injustiçada. Cristiane Brasil era aquela senhora que já causou uma certa polêmica quando iria ser nomeada, então, ministra do Trabalho pelo ex-presidente Michel Temer e foi barrada a partir de uma séria consequência política por conta de irregularidades. E ela deu uma entrevista em uma lancha ao lado de alguns bombadões no Rio de Janeiro que defendiam a permanência dela no cargo. Enfim, uma pessoa polêmica desde muito tempo atrás. E um fato que chama atenção pela perplexidade que ele causa. Vem pelo portal Estúdio FM, uma mulher leva um idoso falecido, já um cadáver, para dizer, ao banco para fazer prova de vida. A Polícia Civil apontou a ação dessa mulher que levou um idoso já em óbito, em uma cadeira de rodas, em uma agência da região central da cidade de Campinas, para fazer a prova de vida e tentar sacar a aposentadoria dele. O caso ocorreu na unidade do Banco do Brasil no dia 2 de outubro e foi descoberto após a mulher, na tentativa de apressar o atendimento, dizer que o companheiro, um homem de 92 anos, estava passando mal. Por conta disso, o Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou não só que ele já estava morto, mas que o óbito teria ocorrido há algum tempo. De acordo com a corporação, diante da rigidez cadavérica, como é o termo técnico utilizado, a suspeita diz que o idoso estava morto há pelo menos 12 horas. Ao constatar a situação, a equipe comunicou à Guarda Municipal que estava na agência e essa acionou a Polícia Militar. E o Departamento da Polícia Militar investiga o caso em companhia com a Polícia Civil. Fato bastante complicado esse também que a gente noticia, né? Enfim, seguem as investigações sobre o cadáver que foi fazer prova de vida, contrariedade no próprio fato. Enfim, coisas do Brasil, coisas do mundo que ocorrem em 2020. E seguindo com informações, agora falando de testes de vacinação. A primeira fase da Coronavac, a vacina que é desenvolvida em parceria entre o Instituto Butantan e a Sinovac, avança no Brasil e termina nessa próxima sexta-feira. A primeira fase dos testes clínicos ocorre hoje à tarde, a parte final, apontando que pouco mais de 5% dos efeitos colaterais entre quem recebeu a vacina foram constatados. A primeira etapa do estudo teve mais de 9 mil profissionais de saúde testados, sendo que 3 mil deles já receberam 2 doses da vacina. O principal efeito colateral é a dor no braço, comum nos testes de vacina, e os resultados oficiais serão divulgados na próxima segunda-feira, mas já entram oficialmente no banco de dados da Anvisa nesta sexta. Os próximos passos é ampliar a testagem em mais 3 mil pessoas, passando assim para a segunda fase. E essa notícia a gente recebe, parece que vem do futuro, mas é do presente, pelo portal CNN Business. A informação é que a Embraer cria uma subsidiária a fim de acelerar o desenvolvimento de carros voadores. Isso mesmo que você ouviu, carros voadores. A Embraer, a companhia aérea brasileira de maior empenho e tecnologia, acabou firmando uma parceria para criar um braço de inovação chamado Embraer X e lançou no dia de ontem a nova empresa independente focada no desenvolvimento de veículos de transporte aéreo. É a primeira cisão, chamada uma spin-off, da subsidiária norte-americana da Embraer. A nova empresa foi batizada de Eve. A Embraer X afirmou em nota que a Eve está desenvolvendo seu portfólio de soluções e o produto final é um carro voador, quiçá um carro voador criado no Brasil.
trânsito seria muito mais tranquilo nas grandes metrópoles. E informações que vêm de São Paulo pelo portal do G1 estampam uma situação comum e cada vez mais corriqueira nos índices da pandemia. E de acordo com os dados, cada vez mais famílias aparecem nas filas pedindo comida na cidade mais rica do país. Abre aspas, precisamos de mais pessoas sagradas para nos ajudar, disse em entrevista a um dos fiéis que trabalha nas congregações que fazem doações. A reportagem é do portal BBC e vários pontos da cidade de São Paulo são atendidos por pessoas que prestam serviço voluntário de entrega de comida. E o que chama a atenção é que não só moradores de rua estão passando para receber a doação, mas famílias e pessoas, vamos dizer, comuns, que têm suas casas, suas moradias, enfim, seguem um padrão de vida fora das linhas de miséria, também pretendem recolher alimentos nessas filas de doação, o que estampa uma realidade bastante complicada. Encerrando esse primeiro bloco, uma informação que a gente traz também é que, pelo portal Estúdio, as visitas presenciais no sistema prisional serão retomadas a partir de hoje, dia 16. Depois de meses suspensa por conta de restrições provocadas pela pandemia, as visitas presenciais poderão ser retomadas nesta sexta-feira, dia 16/10, aqui nas unidades penitenciárias do Rio Grande do Sul. A suspensão da nova ordem técnica passou a vigorar em 23 de março e depois foi prorrogada. E a retomada se dá no momento que os indicadores apresentam melhoras consistentes e os apenados poderão voltar a receber visitas nas cadeias. E a gente encerra esse primeiro bloco e antes do intervalo comercial, a gente vai ter uma matéria especial, porque hoje também é o Dia Mundial do Pão. E você que está almoçando vai poder saber um pouco mais sobre isso, porque a nossa equipe foi até a confeitaria Nona Maria, no município de Cotiporã, para trazer um pouco mais de informação, guloseimas e sabor para o seu almoço. O Expresso Meio-Dia volta logo em seguida. O dia 16 de outubro é comemorado o Dia Internacional do Pão. Isto porque em 2000, a Associação Internacional de Padeiros e Afins assinalou essa data como tal. Hoje vamos falar sobre esse alimento que é o mais popular em todo o mundo. E para falar sobre o assunto, viemos ao município de Cotiporã, mais especificamente na padaria e confeitaria Nona Maria, e vamos conversar com Thaís, que vai contar um pouco mais pra gente sobre essa história. A história do pão, ela é antiga. Ele teria surgido há mais ou menos uns 6.000 anos. Quando os egípcios, eles descobriram a fermentação do trigo. Atualmente, o pão, ele é o alimento mais popular. Mas ele não teve sempre o mesmo feito, nem sempre o mesmo aspecto e nem sempre a mesma forma, né? Então, com o passar do tempo, eles foram produzindo, foram testando para chegar no pão que a gente tem hoje. Nós trabalhamos desde dezembro de 2012, que foi quando nós abrimos o nosso comércio. Olha, o segredo seria ingredientes de qualidade, né? Desde a farinha, os ingredientes, enfim, de qualidade e o amor, né? Amor no que a gente faz. Então, são dois ingredientes fundamentais, né? Os ingredientes próprios e o amor no fazer. Então surgiu a ideia de colocarmos uma padaria e confeitaria. Então começamos desde o princípio com pães, biscoitos, salgados, tortas. E agora então a gente também tem o ramo de congelados, né? Então a gente faz massas, capeletes, a gente tem uma linha bem completa. Desde pães, congelados, biscoitos, tortas, doces. Nós temos o fatiado, o integral, né, o centeio, o colonial, que é aquele que as nonas, como a gente diz, faziam no forno de barro. A gente tem o francês, o sovado, o cachorro-quente, o de X. Basicamente são esses que a gente mais trabalha. Então o segredo dele é a gente não pode queimar o glúten, né? Então o que seria queimar o glúten? Nós precisaremos fazer com água gelada. Água gelada que daí a gente não aquece a massa e ele fica um pão mais bonito. Então nós teríamos que usar água gelada para fazer o pão.
Então, com o pão pronto, a gente pode fazer o próprio sanduíche, torta fria, enroladinho de pão. O pão, tem aquele pão que a gente pode colocar a sopa dentro também. Então, a gente pode usar a criatividade, né? Com o pão a gente faz inúmeras coisas, prensadinhos, salgados. São várias coisas que a gente consegue fazer com o pão. Missa da Igreja Matriz São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Secretaria de Estado da Cultura apresenta Projeto Live Conexão Cultural Serra Gaúcha. Transmissão nos canais da Conecta Web TV. Dia 18 de outubro, domingo, a partir das 18 horas. Grupo Sem Fronteiras. Grupo Cantadores. Thomas Machado. É o meu Rio Grande. Realização Delta Som e Luz. CL Áudio. Conecta TV. Patrocínio Adilnet Telecom. Supermercado Porta. A sua satisfação é o que importa. Passo Pancote. Produtos para agropecuária. Produção Cultural TBT Produções. Financiamento Sistema Procultura RS. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O afeto entre as pessoas permanece. As demonstrações de carinho são essenciais. Viva hoje. Encante hoje. Sinta hoje. Jack Store, facilitando para você. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Retornando ao vivo para você com o Expresso Meio-Dia, nesta tarde de sexta-feira, dia 16 de outubro. A temperatura em Nova Prata está na margem dos 23 graus. Nesse momento, o céu está ensolarado e a Avenida Placidínia de Araújo está praticamente deserta nessa hora. E nós vamos agora falar das notícias internacionais, quais são os principais destaques mundo afora, começando pelo portal CNN Internacional. Isso porque, após as sabatinas de ontem realizadas entre os candidatos Joe Biden e Donald Trump, especialista da Universidade de Harvard aponta que Trump entrou em uma fase defensiva da campanha nesse momento. Após ser constatado com Covid-19, passar por isolamento e sair dos seus padrões, o especialista afirma que Trump tem mais flancos a serem defendidos. Ele não consegue diminuir a diferença em estados cruciais como Pensilvânia, Flórida e Carolina do Norte e tenta implodir a credibilidade de Biden. Ele está na defensiva tentando minar o arcabouço de legitimidade.
Biden, por sua vez, está em uma circunstância confortável. O maior risco de sua campanha era um confronto direto com Trump, mas como o presidente atual, Donald Trump, pegou Covid-19 e cancelou o debate, esse risco não ocorre mais. Biden preservou a sua estratégia e, se não cometer erros, estará mais próximo da Casa Branca. E quem falou isso foi Hussein Kalout, especialista em política norte-americana. Porém, a gente sabe que os rumos podem ser bastante incertos nessa eleição norte-americana. O sistema deles é completamente diferente do nosso. E falando um pouco sobre igualdade de gênero e igualdade entre homens e mulheres pelo portal Exame, o destaque é que o governo espanhol proibiu salários diferentes para homens e mulheres. O decreto foi publicado ainda na terça-feira e as empresas terão que manter os registros de pagamentos atualizados. A decisão foi assinada pelo Ministério do Trabalho espanhol. O governo aprovou essa nova decisão e as empresas terão 6 meses para se adaptar à regra. Para garantir que estão cumprindo a igualdade, as companhias terão que manter os registros atualizados. Então, vem aí essa novidade na Espanha acerca de que os salários devem ser iguais. E agora se perguntava no começo do ano quem iria vencer a batalha do século XXI, coronavírus ou Rainha Elizabeth. Isso mesmo, ela já aguentou 2 guerras, o que seria mais um vírus? Pois é, após muito tempo isolada pelo portal CNN, a Rainha Elizabeth II da Inglaterra fez a sua primeira aparição pública desde o início da pandemia. E ocorreu aí no dia de ontem. Desde que o lockdown havia sido imposto no mês de março, a monarca de 94 anos não aparecia em público. E ontem ela foi visitar o Centro de Pesquisa Militar de Porton Down, no sudoeste da Inglaterra. A aparição foi ao lado do neto, Príncipe William, sem usar máscara, embora todos os envolvidos tenham mantido um distanciamento da monarca. E a rainha inaugurou um novo centro de análise energética no laboratório, onde foi a demonstração da investigação de explosivos. Durante a viagem, Elizabeth II encontrou com militares e cientistas que estão ajudando no combate à pandemia. Pois bem, ela venceu mais uma por enquanto. E agora a gente vem com notícias sobre a ciência e as atualidades para você. Isso porque, pelo portal Tecmundo, engenheiros criam um sabre de luz de verdade. Você que é fã de Star Wars, tem aí a imagem, capaz de cortar até aço. Em um evento épico que foi transmitido pelo YouTube, o engenheiro James Hobson, do canal The Alchemist, mostrou um sabre de luz real, o tipo usado pelos Jedi do filme Star Wars. O poder ele é poderoso o suficiente para cortar uma porta de aço. Sobre o equipamento, a equipe de engenheiros afirma que se trata de um primeiro sabre de luz retrátil baseado em plasma no mundo. Seu punho é constituído no estilo steampunk e é capaz de enviar um fluxo laminar de gás propano líquido, comprimido e oxigênio, que queima a uma temperatura, sabe quanto, Douglas? Douglas não sabe, 2.200 graus, isso mesmo. Então é capaz até mesmo de cortar aço. Pois bem, pode usar para esquentar água, inclusive. O problema é que vai cortar a chaleira e o fogão. O detalhe é, para ninguém ficar muito ansiado, né? Ele não vai estar disponível para venda nem para comercialização. É uma pesquisa e um protótipo. Então os fãs de Star Wars já podem saber que sabres de luz existem de verdade. E uma informação que a gente também recebe pelo portal Tecmundo: a nave Soyuz bate um recorde e chega à estação espacial em apenas 3 horas. Isso ocorreu no dia de ontem. A nave Soyuz estabeleceu um novo recorde em termos de voos espaciais. Ela conseguiu se acoplar à Estação Espacial Internacional apenas 3 horas e 3 minutos depois de decolar do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão. Geralmente, a espaçonave russa gasta aproximadamente 6 horas para chegar até o laboratório, localizado a 400 quilômetros de altura da Terra, precisando completar 4 órbitas ao redor do planeta, dependendo das condições. Mas dessa vez tudo foi feito na metade do tempo por causa de um novo sistema de orientação dos foguetes. Com esse método que já havia sido testado, então agora ela bateu mais um recorde nas pesquisas espaciais. E outra notícia científica que a gente traz para você:
a fusão nuclear, uma forma de obtenção de energia muito rápida e eficiente, poderá ser uma realidade nos próximos 5 anos. Isso mesmo. E acredita-se que vai funcionar, de acordo com o diretor do Centro de Fusão e Ciência de Plasma de Massachusetts. O físico do MIT aponta que em 7 artigos pesquisados e 12 instituições foram publicadas, falando que os reatores ao redor do mundo estão rendendo boas pesquisas. Há quase um século, cientistas tentam repetir de forma eficiente a mesma maneira que o Sol produz energia, fundindo um núcleo de um átomo através de outro. A conclusão sempre foi que poder fundir os átomos estaria a décadas de distância. O que isso implica no dia a dia da nossa informação toda é que isso geraria novas fontes de energia renováveis e sustentáveis, porque a fusão nuclear libera altos índices de calor, o que faria com que reatores espalhados pelo mundo inteiro desprenderiam formas limpas, em tese, de energia, desligando, por exemplo, as usinas nucleares que são alimentadas a partir de elementos radioativos como plutônio. Enfim, pesquisas tecnológicas e o mundo precisa de novas fontes de energia. Imagine o motor do seu carro com um reator de fusão nuclear de combustível eterno. Seria um problema para os donos de postos de combustível. E aproveito para mandar um abraço para quem nos acompanha nesse momento. Alencar Bussolotto, que está conosco, a Salete Toscan e o Evandro Kowalski Júnior, ligado nas informações. E o portal Aventuras da História, vinculado ao UOL, fala sobre o mistério do ouro espacial, que ainda não foi resolvido pelos cientistas. Astrônomos tentam descobrir de onde vem uma quantidade incalculável de ouro que existe no universo. E segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, um estoque de reservas aí que chega a 50 mil toneladas é muito abaixo daquilo que circula no espaço. Agora a questão é saber de onde vem e para onde vai esse resquício espacial do metal mais precioso da Terra. É isso que os astrônomos tentam descobrir. Agora, falando que não é mais uma descoberta, mas é uma informação que também chega, o satélite russo e o foguete chinês que estão em órbita podem colidir no espaço. Essa é a informação que foi repassada. Um satélite que foi lançado até então pela extinta União Soviética e perdeu um pedaço de um foguete chinês podem estar flutuando na mesma órbita e acabarem entrando em colisão. Mas trata-se apenas de lixo espacial e existe 20% de probabilidade que eles entrem em choque. E pelo portal Estúdio FM, saindo um pouco da realidade espacial e vindo para a nossa realidade do dia a dia de quem precisa tomar voos, o retorno às atividades, o retorno das viagens comerciais e uma notícia que tranquiliza. Isso porque os riscos de exposição ao Covid e ao coronavírus em aviões é muito baixo, apontam estudos recentes. Quando um passageiro sentado de máscara, o risco de contaminação é menor que 0,003%, ou seja, muito baixo. O estudo foi realizado a bordo de aeronaves Boeing 777 e 767 da United Airlines e mostram que o uso de máscara diminui e muito a chance de propagação do Covid. Agora, informações das páginas esportivas, o que é notícia hoje pela manhã no setor do futebol. E nós temos alguns casos bastante conturbados, começando pelo portal CNN Sport, acusado de agredir a ex-namorada Boateng, será julgado por um tribunal em Munique. O zagueiro que é titular do Bayern de Munique, Boateng, será julgado em 10 de dezembro na Alemanha. E de acordo com informações da imprensa alemã, passados por um porta-voz do tribunal, o atleta teria arremessado um pequeno objeto na sua namorada em uma discussão em 2018. Ele nega essas acusações. O processo, encaminhado pelo Ministério Público, se enquadra como lesão corporal intencional. Segundo o tribunal, a pena máxima é de 5 anos de prisão e ele irá a julgamento. E uma informação que nós adiantamos hoje pela manhã e foi confirmada: Felipão, isso mesmo, Luiz Felipe Scolari, técnico multicampeão, e sua insaciável tarefa por trabalhar
irá assumir uma bronca bastante complicada. Isso porque ele vai chegar no Cruzeiro pela segunda vez na carreira para tentar tirar o time da Série B, na tentativa de encerrar a crise que afeta o clube desde o ano passado. O Cruzeiro anunciou nessa quinta-feira a contratação de Luiz Felipe Scolari, que já está com 71 anos. Ele que comandou o pentacampeonato, também comandou o time do Grêmio e outras conquistas históricas de outros times do país, vai substituir Ney Franco. É a segunda passagem de Luiz Felipe Scolari pelo time mineiro, né? A primeira foi nos anos 2000 e 2001, onde ele ergueu o caneco da Taça Sul Minas. Então, toda sorte a Felipão, um dos grandes nomes do futebol brasileiro e um gringo nato, por assim dizer. E as informações do Tricolor atualizadas para você. Por hora, a grande contratação do Grêmio é alguém que já estava em casa. PP acumula mais gols do que Everton em 100 jogos pelo Grêmio. O atacante decidiu mais uma vez na vitória sobre o Botafogo e é tratado pela direção como reforço, já que o clube conseguiu conter a investida do Porto de Portugal. A informação vem do portal G1. E depois de um bom jogo, PP aí é avaliado como um dos principais atletas do clube, mas dizer que a contratação fica uma forçação de barra, né? Ele já estava no clube há bastante tempo, se não me engano, vinha das categorias de base. Mas o fato é que numa linha matemática, PP tem um rendimento maior do que Everton Cebolinha. Isso deve alimentar o bom humor da torcida gremista, que quer motivos para comemorar vitórias e escapar da zona do rebaixamento. E nas notícias do Colorado, a escalação do Inter: Galhardo voltará ao time contra o Vasco, D'Alessandro e Johnny ficarão à disposição. As equipes se enfrentarão às 18h15 desse domingo no Beira-Rio pela 17ª rodada do Brasileirão, e Eduardo Cudê terá o retorno de ao menos uma mudança, e no Inter e também a partida contra o Vasco desse domingo no Beira-Rio, na 17ª rodada. O último jogo, o Inter venceu por 5-3. Então essas são as informações do Colorado para você e também do Grêmio. E agora nós vamos para mais uma matéria selecionada, preparada pela nossa equipe, que falou sobre aí a Lei Aldir Blanc e como ela chegou aqui na cidade de Nova Prata. Ela é voltada como uma espécie de auxílio emergencial, voltada para o setor cultural do entretenimento, que está nesse momento paralisado parcialmente com suas atividades, aguardando a retomada. Então você fica agora com essa produção e a gente retorna logo mais com o último bloco do Expresso Meio-Dia, trazendo as informações que nós temos atualizadas aqui do estado e da região. Voltamos já. Nas últimas semanas foi lançado o primeiro edital da Lei Aldir Blanc, inciso 2, que beneficiará os produtores culturais aqui do município de Nova Prata, assim como os demais municípios também estão lançando seus próprios editais. Nesse Quadro Acontece, vamos entender um pouco mais sobre quais são as pessoas e produtores que podem se inscrever. Bom, nós recebemos na última semana o valor de R$210 mil do governo federal, já está na conta do município, e neste momento então nós lançamos o primeiro edital da lei que permite que a gente repasse para entidades ou empresas que atuam na área cultural valores de R$3 a R$10 mil. Este edital já está lançado, foi lançado na semana passada, publicado no Jornal de Circulação Local, está no nosso site da Prefeitura, e o prazo para inscrição de projetos é até dia 16 agora, né? Então é um prazo bastante curto, né? Porque nós teremos outros editais na sequência, né? Então nós precisamos primeiro ver quais são as entidades e empresas aqui da nossa cidade que se enquadram no que a gente chama de inciso 2 da Lei Aldir Blanc, que possibilita que a gente então repasse esse valor diretamente, né, sem maiores burocracias, no valor de R$3 a R$10 mil, dependendo do que cada entidade ou empresa acredita ser o seu direito, né, de receber esse valor, porque aí são avaliadas as perdas financeiras que cada entidade ou empresa teve durante o período da pandemia.
Nós estamos com a Secretaria aqui de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer à disposição de todos os nossos produtores culturais, todas as pessoas que trabalham na área da cultura, inclusive para auxiliá-los no preenchimento dos formulários, que é aquilo que cada empresa ou entidade tem que apresentar, né? Tem um formulário padrão que está no site, como eu já mencionei, do município, na aba licitações, editais e licitações, né? Então baixa o edital, baixa o formulário, preenche e entrega no setor de protocolo da prefeitura, juntamente com toda a documentação que é exigida ali no próprio edital. Qualquer dúvida, né, tenha o telefone da Casa da Cultura, que é o 3242-8212, né, para buscar informações, ou então pessoalmente, pode vir aqui na Casa da Cultura durante o horário de expediente, que nós estaremos à disposição de todos os nossos produtores culturais, empresas ou entidades, para que eles possam, então, se habilitar para receber esse valor. O que nós queremos, né, é que esse valor que está disponível seja o mais breve possível repassado às mãos de quem efetivamente precisa, né, porque como é um fundo emergencial para o setor da cultura, a gente quer que esse fundo seja repassado totalmente e com maior brevidade possível para as mãos de quem efetivamente precisa, por estar sem renda, sem recurso, né, sem receita durante todo esse período de pandemia, desde março para cá. Quem pode se habilitar? Todas as empresas ou entidades que atuam na área da cultura, seja na área da música, por exemplo, grupos musicais, escolas de música, na área da dança, entidades que trabalham com dança, na área do teatro, se nós tivéssemos grupos teatrais, nosso museu lá do Gramado, grupos de artesãos, né? Quem tem ateliê de artes plásticas, de pintura, pode, casas de espetáculos, né? Quem trabalha que promove shows musicais, nós temos aqui na nossa cidade empresas prestadoras de serviço da área cultural. Por exemplo, quem tem uma empresa que fornece sonorização para eventos culturais, quem tem uma empresa que trabalha com filmagem e fotografia para eventos culturais, quem faz segurança exclusivamente para eventos, né? Então, todas essas empresas podem se habilitar nesse valor. Quem loca estruturas para eventos, por exemplo, pirâmides, banheiros químicos, né? Todo esse tipo de estrutura que um evento precisa, também pode se habilitar. Empresas de decoração que trabalham exclusivamente com eventos sociais ou culturais. Então, essas empresas também podem se habilitar para receber esse valor. Eleições 2020. Debates. Entrevistas. Apuração dos votos. 13 municípios com cobertura total. Eleições 2020 é na Conecta Mais TV. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. Secretaria de Estado da Cultura apresenta Projeto Live Conexão Cultural Serra Gaúcha. Transmissão nos canais da Conecta Web TV. Dia 18 de outubro, domingo, a partir das 18 horas. Grupo Sem Fronteiras. Grupo Cantadores. Thomas Machado. É o meu Rio Grande. Realização Delta Som e Luz. CL Áudio. Conecta TV. Patrocínio Adilnet Telecom. Supermercado Porta. A sua satisfação é o que importa. Passo Pancote. Produtos para agropecuária. Produção Cultural TBT Produções. Financiamento Sistema Procultura RS. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O afeto entre as pessoas permanece. As demonstrações de carinho são essenciais. Viva hoje. Encante hoje. Sinta hoje. Jack Store.
facilitando para você. Missa da Igreja Matriz São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus, oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Muito boa tarde, prezado telespectador. O último bloco do Expresso Meio-Dia, onde nós trazemos as atualizações para você e as principais notícias dessa manhã. Eu me chamo Thiago Zilli, hoje é sexta-feira, dia 16 de outubro de 2020 e nós vamos agora girar pelas notícias dessa manhã do estado do Rio Grande do Sul. Começamos pelo portal Estúdio FM, isso porque o governador Eduardo Leite recebeu os cônsules da Espanha, do Japão e da Etiópia. Isso foi na tarde de ontem, foi uma visita reservada de cortesia desses representantes internacionais. Na sequência, primeiro foi o cônsul alemão, depois aí o cônsul do Japão e num terceiro momento o da Etiópia, que é sediado em Porto Alegre. O secretário de Desenvolvimento Econômico e de Turismo, Rodrigo Lorenzoni, também acompanharam os 3 encontros. As pautas mais tratadas foram as possibilidades de negociação, troca de investimentos e aproximação entre os países internacionais e o estado do Rio Grande do Sul. E a reunião foi realizada no Palácio Piratini. Informação que recebemos pelo portal O Repórter, o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio Grande do Sul lança canais para receber denúncias e esclarecer fake news nas eleições. A iniciativa busca esclarecer o eleitor sobre notícias falsas que circulam durante o período da eleição. Então, existem aí diversas formas de acessar. No espaço, o usuário tem orientações como entrar em contato com a equipe da Justiça Eleitoral, denunciar conteúdos suspeitos relacionados às eleições de 2020 e também realizar denúncias no site do Ministério Público Eleitoral. A página traz notícias já verificadas a partir dos selos de classificação que podem ser acessadas a partir da aba Fato ou Boato. E a medida foi lançada com mais adoções promovidas pela Comissão de Enfrentamento à Desinformação do TRE-RS, com o objetivo de combater as notícias falsas, os disparos em massa e outras formas aí eletrônicas de levar desinformação ao eleitor. E uma outra informação que vem pelo portal Estúdio: a Polícia Rodoviária Federal pega em flagrante um crime ambiental, no mínimo de que causa revolta. 120 pássaros silvestres foram apanhados trancafiados no interior de um veículo. Isso ocorreu na BR-116 em Pelotas. Um homem transportava ilegalmente 120 cardeais no porta-mala e as imagens são exclusivas da Polícia Rodoviária Federal. E durante a ação de combate, os agentes abordaram um veículo Spin com placa de São Paulo. No compartimento de carga, encontraram diversas gaiolas e 120 pássaros. Devido à precariedade do transporte,
alguns animais haviam morrido na viagem. O motorista natural de São Paulo não tinha autorização ambiental para transportar essa carga e aos policiais ele disse que comprou os pássaros da fronteira com o Uruguai e lucraria R$7 mil com a venda deles. O homem responderá por crime ambiental. Os pássaros foram encaminhados para o núcleo de reabilitação da Universidade Federal de Pelotas. Uma barbaridade. Pássaros em gaiola é algo que não cabe mais aí na nossa existência moderna. E pelo portal Correio do Povo, me atrapalhei com o jornal, os índices de internação nos hospitais de Porto Alegre por conta da Covid-19 acabam subindo pelo segundo dia consecutivo. Ontem foram 239 internações e agora subiram para 241 pacientes diagnosticados com doença nessa última quinta-feira. O número chama atenção porque vínhamos aí de uma escala decrescente e desde a última quarta voltam a subir. Os pacientes internados testaram positivo para a doença, já somam 239, além de 25 suspeitos. E ainda no âmbito dos efeitos da pandemia e pelo portal Estúdio, a FAMURS permanece contrária ao retorno das aulas no estado do Rio Grande do Sul. O governo divulgou um calendário de que no dia 20 de outubro as escolas estaduais deveriam retomar suas atividades normais. Contudo, a FAMURS permanece contrária, apontando que é precipitado retomar as atividades. De acordo com o presidente da FAMURS e prefeito de Taquari, Maneco Hassen, a instituição mantém a mesma posição, respeitando o que os municípios decidirem porventura. Contudo, ela é contrária à reabertura das escolas estaduais. E falando aqui da nossa região da Serra, pelo portal Pioneiro, vai tomando forma o antigo prédio da Robert Shaw, que foi vendido e dará lugar aí a um atacadista. Ele está no prédio do bairro Exposição e a venda foi realizada na semana passada. A previsão é que em 3 meses ele seja completamente demolido e um novo supermercado da rede Forte será construída no local. A loja tem projeção de ter mais de 5 mil metros quadrados de tamanho, né? Então será uma loja expressiva aí em Caxias do Sul. Informação que também vem pelo portal Estúdio e da Polícia Rodoviária Estadual, que relata, a partir do quartel de Farroupilha, 3 acidentes nas últimas horas dessa sexta-feira nas rodovias da região. Então o número é para chamar a atenção de quem vai dirigir no final de semana. E os 3 acidentes foram registrados aí, um às 11h30 na RS 122, no quilômetro 85, sentido Caxias do Sul, Flores da Cunha, e outro acidente que também foi relatado por volta das 13 horas do dia de ontem, né, na 453, e outro também que ocorreu às 15 horas no quilômetro 85 da 122. Então a gente tem que ficar atento, várias ocorrências e diversos acidentes nessas últimas horas nas rodovias. Chama atenção, é final de semana, as pessoas se deslocam, a temperatura subiu, a primavera chega e todo mundo acha que está mais tranquilo se deslocar porque o movimento diminuiu. Precisamos redobrar a atenção sempre na estrada no final de semana. Pelo portal Correio do Povo, a notícia surgiu e a gente precisa trazê-la novamente. Isso porque Gramado, após um aumento exponencial dos casos de Covid-19 e de internações, volta a suspender as atividades esportivas até o dia 9 de novembro. A Vigilância Sanitária cita o agravamento da situação e o aumento do número de casos, encerrando por hora as atividades esportivas e dos ginásios e demais reuniões. Enfim, idas e voltas que a pandemia acaba gerando. Mas o que aconteceu na noite de ontem, e que também foi notícia pelo portal Estúdio e chama a atenção, em atuação rápida da Brigada Militar e do Ministério Público Eleitoral, acabou encerrando um comício clandestino que era realizado aí na cidade de Frederico Westphalen. Conforme o Ministério Público, foi flagrado esse evento com distribuição de material eleitoral e discurso. Conforme nota, os agentes e também municiados aí da Companhia dos Promotores acabaram pegando em flagrante o pessoal que fazia
um comício, atividade por hora proibida. E pelo portal Estúdio, a gente traz uma notícia de IP, cidade muito próxima da nossa, através de Vila Flores ou de Protásio de Alves, você chega lá, mas um incêndio acabou consumindo uma igreja no interior do município. Foi na noite de ontem, por volta das 20h45, e os bombeiros voluntários de Antônio Prado foram acionados. Isso ocorreu na Travessa Haiti, no bairro Planalto, onde funcionava a igreja. Moradores próximos e proprietários do templo acreditam que tenha ocorrido um curto-circuito. Isso ocasionou as chamas. De acordo com o bombeiro, 80% do imóvel acabou sendo consumido pelas chamas. E uma notícia que a gente traz pelo portal Estúdio também foi replicada pelas mídias sociais aqui de Nova Prata. A cidade acabou confirmando nessa manhã o 7º óbito relacionado ao Covid-19. Segundo as informações da Secretaria de Saúde, a vítima é uma senhora de 86 anos que estava internada no hospital e teve o diagnóstico da doença. Nessa data, outros 3 pacientes da cidade seguem internados em unidade de terapia intensiva, o que chama a atenção pelo volume que acabou aumentando. E para a gente encerrar as notícias dessa manhã, antes da chamada da nossa última matéria, uma boa notícia também para se despedir no começo dessa tarde. Pelo portal Estúdio, o final de semana prometerá sol e temperatura alta, chegando aos 28 graus. Então, pode preparar aí que nós teremos um final de semana de bastante calor e o tempo estável. Isso porque estamos aí com as condições meteorológicas favoráveis. Na região sul e leste, a temperatura deve ficar mais amena. Em Porto Alegre, o sol aparecerá entre nuvens. E aqui na região, nós temos aí as máximas podendo chegar até 28 graus. Eu vou me despedindo. Antes disso, vou falar para você que na sequência temos uma matéria especial. Dessa vez é o depoimento da Rosângela Petricoski. Ela é do município de Guabiju, para falar sobre o Outubro Rosa, campanha de conscientização e como ela superou esse momento na sua vida. E agora sim eu vou me despedindo. Retorno segunda-feira, pontualmente ao meio-dia. Esse é o Expresso Meio-Dia, onde eu atualizo você sobre os principais fatos, as principais atualizações. Me chamo Thiago Zilli, desejo uma boa tarde e um bom final de semana. Eu descobri quando eu ganhei as crianças que tinha um nódulozinho pequenininho e esse nódulo começou a crescer e crescer e crescer. E daí eu resolvi fazer a mamografia. Mostrei para a doutora Carolina, aquela vez em Nova Prata, e ela disse que não seria nada. Aí foi feita uma eco, e já na eco foi encontrado, foi dito que era alguma coisa. Aí já fui para punção, biópsia, daí veio o resultado da biópsia, que foi positivo. Até no dia que eu fui receber o resultado, a clínica de Caxias não ia me enviar o exame, só iria enviar para minha médica. E eu lembro, como se fosse até hoje, foi numa terça-feira, estava chovendo bastante, e o meu marido não podia ir comigo. Ele tinha um outro compromisso e eu fui até a doutora Carolina. E eu lembro que ela não olhou nos meus olhos quando ela abriu a porta para chamar a paciente que estava na minha frente. E quando ela entrou, ela pediu onde estava o meu marido, onde estava o Ariel. Eu disse, não, eu estou sozinha. E daí ela me disse, tu tem certeza? Tu quer que eu ligue para ele? Eu disse, tá, mas doutora, o que aconteceu? Ela disse, as notícias não são boas. Eu só lembro de ter perguntado para ela se era maligno ou benigno. E ela me disse, é maligno. Depois de lá eu já não ouvi mais nada, eu só chorei, porque eu pensava nos meus filhos com 1 aninho, iriam completar 1 aninho, e eu com o câncer. Na mesma hora foi marcado o mastologista, já fui encaminhada na mesma semana, já fui para consulta com o mastologista, foi feita a consulta, já refeito todos os exames, já apareceu mais um nódulo, então a gente optou por retirar toda a mama. Foi retirado a mama e colocado a prótese. Aí a prótese 15 dias depois rejeitou. Aí eu tive que voltar, tive uma infecção muito forte, tive que voltar e retirar toda a mama. Então eu não tenho mais a mama, não tenho mais. É difícil,
bastante. Aí a gente fez quimioterapia, caiu todo o meu cabelo, eu fiz radioterapia. Então foi bastante complicado. Mas a gente conseguiu superar, graças a Deus, estamos aí, firme e forte. Tive o apoio bastante da minha família, dos meus amigos, as famílias que eu digo são pessoas que ajudaram a criar os meus filhos nesse tempo, porque eu passei 1 ano em tratamento e eles que cuidavam dos meus filhos nesse tempo. Então eu tinha o apoio muito grande das pessoas de Guabiju. Algumas famílias de Guabiju, sim, eu devo muito a eles. Eu tenho muita gratidão por tudo que eles fizeram por mim e pelos meus filhos, né, óbvio. Então é bem complicado, é um assunto assustador para muitas mulheres, mas nada que não possa ser superado. Se tiver força de vontade, coragem, correr atrás, você consegue superar. Então, mulheres, se toquem, não sintam vergonha de tocar o teu corpo. Qualquer sinal, qualquer carocinho, procura um atendimento, procura um médico. Hoje em dia a medicina está muito avançada, então detectando no começo vai ser muito mais fácil de tratar, você não perde a mama, você só vai tirar o nódulo. Então se toque, se cuide, se ame, previna o câncer de mama. Muito bom prevenir, é muito ruim você sentir uma coisa no teu corpo que tu não sabe o resultado final, mas vai com fé, acredita em Deus, acredita nos médicos e se cuide. Se toque, se ame.